Olá, como vai você? Me diga, você já assistiu ao filme Psicose? Se você assistiu a este clássico há muitos anos atrás e tem saudades de relembrar, hoje é o dia. Então pegue o seu café, sente aí na poltrona e bora pro vídeo. Nós vamos relembrar o primeiro filme, Psicose, mas na versão remake. E os motivos que me fez gostar muito desta versão é que o Vince Vaughn interpreta o Norman Bates e no papel de Lila Crane, a Julianne Moore. Eu gosto muito dessa atriz também. E o filme se inicia no apartamento da Marion. Ela está lá na cama com o Sam e eles estão conversando em planos futuros. A ideia deles é sim se casarem. Você quer viver nos fundos de uma loja de ferragens em Far Valley, comer feijão em lata comigo? Mas o Sam deixa claro que ele não tem muito dinheiro e ele dorme num quartinho ao lado ali onde ele trabalha, numa loja de ferragens. E a Marion quer muito casar com ele, mas o dinheiro é curto. A Marion trabalha em uma imobiliária. E lá chega o chefe dela com um cliente, e pelo estilo do homem ele deve ser texano. E ele chega lá com $400 mil em dinheiro. São $400 mil à vista. Não se preocupe, nada além do que eu possa perder. E ele fala que o dinheiro é para dar um presente para sua filha. Ela está casando e ele vai comprar uma bela casa para ela. E depois ali no meio da conversa ele ainda acaba dando em cima da Marion. Meu docinho. E até a colega da Marion fica instigando o que ela não poderia fazer com aquele dinheiro. Mas o chefe da Marion dá uma bronca lá no senhorzinho texano, falando que é meio ilegal fazer aquelas transações de dinheiro ali. Essas transações de dinheiro são irregulares. Bem, e daí? Então os dois vão lá para o escritório e o chefe dela pede que ela pegue aquele dinheiro e deposite no banco, na conta da imobiliária. A Marion fala que está com dor de cabeça, não está muito bem. Sr. Lawrence, não se importa, gostaria de ir para casa logo após o banco. Eu estou com uma enxaqueca. Pode ir para casa, eu e o chefe. Vamos sair para procurar um bom lugar para beber. E ela leva o dinheiro consigo. Em seguida ela está no seu apartamento arrumando a sua mala. Ela decide fugir com todo aquele dinheiro. E uma das coisas que me impressiona muito nesse filme é as câmeras, a direção de câmera, de filmagem ali, como essa parte que a Marion está fugindo com o dinheiro da cidade. Ela para ali no farol e estão atravessando o chefe dela e o texano, dono daquele dinheiro que ela está roubando. Mas como ela tinha fugido já no final da tarde, ela acabou anoitecendo na rua, então ela encostou o seu carro ali na beira da estrada para tirar um cochilo. E até tem um detalhe que o carro que ela utiliza é um Ford Taurus. Eu assisti esse filme em 1999 e no ano de 2000 eu estava atrás desse Ford Taurus aí para comprar e não conseguia achar. Eu sempre fui muito fã desse carro. Mas prosseguindo o filme, o policial para ver aquele carro parado ali, vai lá conversar com ela. Ela fala que estava apenas descansando porque estava muito cansada. O policial acha meio suspeito, pede a documentação dela. Ela fica até um pouco brava. Eu só estacionei. Isso é alguma infração? Não, madame. Então eu posso ir. Mas ao final o policial acaba liberando ela. E olha só um detalhezinho do carro dela. Olhem só, ele não tem cinto de segurança e os bancos não são originais desse carro. Ele é todo meio modificado, não sei o porquê. Tanto quando ela está dirigindo você não vê ela com cinto de segurança, não é mesmo? Mas o policial libera ela e ele fica seguindo ela à distância, até que ela
chega em uma revenda de carros e ela já vai falando com o vendedor que ela está com muita pressa e ela quer trocar logo de carro e vai pagar no dinheiro o outro carro. Razão possível. Posso vender meu carro e pegar outro? Pode fazer o que tiver vontade. Toda mulher faz mesmo. E o vendedor acha meio suspeito. Então ela escolhe o carro e fala que precisa ir até o banheiro. Nesse meio tempo, aquele policial resolve ir lá verificar o que eles estão fazendo. E a Marion no banheiro tira o valor necessário para pagar o carro dos $400 mil. Então ela sai apressada de lá e vai embora. E na cabeça dela, ela fica pensando o que o policial e o vendedor estão conversando. Policial, essa foi a primeira vez que eu vi uma cliente pressionar o vendedor. Tem alguém a perseguindo? Deixa eu ver esses documentos, Charlie. Ela rodou o dia inteiro com o carro. Está anoitecendo e novamente ela está na estrada. Até que ela se depara com um motel, o Motel Bates. Chegando ali no motel, ela percebe que não tem nenhum atendente. Então ela vai ao lado do motel e vê que tem uma casa no topo da montanha. E de novo eu falo para vocês da qualidade das imagens. Parece que é uma pintura, aquela casa velha em cima da montanha, mas não. E lá ela percebe que tem uma mulher na janela. Ela então vai ao seu carro, buzina para chamar a atenção e desce o atendente do motel. Pode entrar! Este senhor é o Norman Bates. E a Marion se registra no motel e pega um quarto. Ela está lá no quarto e tenta esconder o dinheiro. Então ela pega um jornal e coloca no meio do jornal o dinheiro e guarda ele lá numa estante. O Norman vai até a sua casa preparar uma refeição. Não, eu disse que não. Eu não quero que traga uma jovem desconhecida para o jantar. À luz de velas, eu imagino. E a sua mãe acaba xingando ele, brigando com ele. Mas ele desce lá com a comida e convida a Marion para jantar. Eu causei-lhe problemas. Mamãe. Minha mãe. Eles entram no escritório do motel e o Norman fala que tem um quartinho ao lado ali do escritório que eles poderiam comer ali à vontade. E a Marion chega e fica olhando assim, percebe que existem muitos animais empalhados. E o Norman fala que um dos hobbies dele é a taxidermia, ou empanar pássaros. A Marion, conversando com o Norman, pergunta se ele é feliz ali. Sua vida é vazia? Não, eu cuido do motel, limpo os quartos, faço serviço para minha mãe. Só o que ela acha que eu sou capaz de fazer. Você não sai com seus amigos? Meu melhor amigo é minha mãe. E ele comenta da sua mãe, que o pai dele havia morrido, então a única coisa que ele tinha ali era o motel e a velha casa onde ele vivia com a sua mãe. Em seguida, Marion vai para o seu quarto e resolve tomar um banho. E o Norman tira um quadro da parede onde tem um buraco lá na parede e ele fica observando ela tomar o banho. Ele sai do escritório e vai para sua casa. Ele entra, vê a escadaria onde vai para o quarto de sua mãe e resolve não subir. Então ele vai para a cozinha, ele senta e fica lá com um jeito assim como se ele fosse uma criança, se você analisar o jeito que ele fica. Já a Marion está sentada anotando algumas coisas. Ela está anotando o valor dos $400 mil e do valor que ela gastou no carro. A intenção dela é devolver o dinheiro e voltar para sua rotina. Ela se arrependeu de ter feito aquilo. E agora vem a cena mais clássica do filme. A Marion está tomando banho e de repente aparece alguém entre a cortina do banheiro com uma faca na mão. E ela acaba sendo atacada e morta.
o Norman, na sua casa, vê a sua mãe suja de sangue e ele se desespera e desce as escadarias e vai verificar no quarto da Marion e percebe que ela está morta. Sangue! Sangue! Sangue, 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 sangue! Então ele bola um plano. Ele resolve limpar tudo e sumir com o corpo de lá. Ele coloca todos os pertences dela, inclusive o dinheiro que ele não percebeu que ela tinha, tudo isso no porta-mala do carro. Ele leva o carro até um pântano, empurra o carro e o carro afunda lá dentro daquele pântano. A irmã da Marion, a Lila, fica sem notícias dela e ela não sabe o que está acontecendo. Então ela vai atrás do namorado da Marion, o Sam. Chegando lá, o Sam também não tem a mínima noção de onde ela está. Tem algo de errado? Ela saiu na sexta-feira, fui pra Tucson no fim de semana e não tive mais notícias nem o telefonema. Olha, se estão juntos nisso, eu não ligo, não é da minha conta. Eles estão ali conversando e tem um senhor lá na porta observando. Então ele entra ali e começa a interrogar os dois. Ele é um detetive, onde aquele senhor texano colocou ele para investigar. Sou detetive particular. Um de vocês tem que me dizer o que está acontecendo, e bem rápido. Eu não posso esperar muito mais. Vai com calma, amigo, vai com calma. Sua namorada roubou $400 mil. E ele deixa claro que ele só quer o dinheiro, não vai nem envolver a polícia. Mas ninguém sabe para onde ela foi. O detetive começa suas investigações, vai em alguns lugares e acaba parando lá no motel Bates. Boa noite. Boa noite. Eu quase passei direto. Esqueci de ligar o letreiro. Lá ele conversa com o Norman e pressiona ele. E ele acaba entregando que sim, a Marion havia se hospedado lá, mas que ela havia saído bem cedo no outro dia. Olhe pra foto, por favor. Tem certeza? Tá aqui. Mary Samuels, é um nome interessante. Tava chovendo e o cabelo tava molhado. E eu vou te dizer, não é uma boa fotografia. Não. Eu tô fazendo uma imagem mental na minha cabeça. Sabe como fazer uma imagem? Depois de sair, ela não voltou mais? Por que voltaria? E o detetive Arbogast acaba descobrindo ali com o Norman que ele tem uma mãe. E o Norman fala que a mãe dele é muito doente. Mas o detetive acredita que a Marion podia ter ido conversar com aquela senhora. É a minha mãe, ela é inválida, é uma inválida. E é como se eu morasse sozinho. E ele pede para ir lá conversar com a mãe do Norman. E o Norman fica muito bravo e não deixa. Mas não enganou minha mãe. A sua mãe a conheceu? Posso falar com ela? Como eu te disse, ela está confinada. Mas por alguns minutos, nada mais. Sabe, pode ter algum... Ele fala que só se ele tivesse uma ordem judicial para falar com ela. Eu preciso de um mandado, né? Claro. Tá bem. Muito obrigado. O detetive Arbogast liga para a Lila e informa que a sua irmã havia passado por ali. E ele iria investigar mais porque ele achava que a mãe do Norman tinha muitas coisas para contar. Então ele retorna para o motel Bates e vai escondido até a casa do Norman procurar a sua mãe. E aí tem outra cena muito bem feita, o jogo de câmera ali. Ele está subindo as escadas quando de repente a senhora Bates sai do quarto com uma faca e ataca ele. Ele então morre e o Norman dá o mesmo fim que ele deu com a Marion. Coloca ele num carro e afunda lá no pântano. A Lila e o Sam estão muito preocupados porque o detetive falou que iria retornar em 1 hora e não retornou mais. Então os dois partem para a investigação por conta própria. Os dois vão até o velho xerife do condado. E ele conta toda a história,
onde o Norman era criado como se não existisse outras pessoas no mundo. Era só ele e a mãe dele. Mas quando ela se casou novamente, ele acabou ficando meio perdido lá, se sentiu isolado, e a Lila fala com o velho xerife, onde o detetive tinha alguma informação para contar e até agora havia desaparecido. E ele iria falar com a mãe do Norman. E o policial, aquele senhor aposentado já, acaba contando que isso não era possível, porque a mãe do Norman estava morta. A mãe de Norman Bates foi enterrada no cemitério Green Lawn há mais de 10 anos. Eu até ajudei a escolher o vestido para o corpo. Preto com debrum. Mas lá na casa do Norman, ele fica muito preocupado que descubram o que a mãe dele havia feito. Então ele vai até lá no quarto dela, ela briga com ele, mas ela leva ela para o porão para escondê-la. Mãe, eu preciso levar você lá para baixo. Sinto muito, meu rapaz, mas você parece ridículo quando me dá ordens. Por favor, mãe. Já a Lila e o Sam vão direto para o motel Bates para investigar melhor essa história. Chegando lá, eles veem a antiga casa, conversam com o Norman e acabam se hospedando lá. E o Sam acaba fazendo algumas perguntas ali de duplo sentido para o Norman. E o Norman fica meio assim, sem saber o que está acontecendo direito. Onde não precisa esconder a sua mãe? Por que não entra no seu carro e vai embora daqui, hein? Onde vai arrumar a grana? Ou você já tem a grana escondida aí? Cala a boca! Cala a boca! Quando o Norman não está mais ali no motel, os dois começam a investigar os quartos e até acabam achando uma pista, que era um pedacinho do papel que a Marion estava anotando e que ela havia colocado no vaso e o vaso não engoliu o papel. Chuveiro sem cortina? Sam, olha. Que é? Contas. Alguém jogou fora. Olha, algum número foi adicionado ou subtraído de 400 mil. Em uma outra cena, o Sam e a Lila têm um plano, onde a Lila vai até a casa do Norman falar com a mãe dele, enquanto ele distrai o Norman no escritório. A Lila chega no quarto da senhora Bates. Senhora Bates? Ela fica olhando as coisas ali, percebe que é tudo muito antigo, e na cama onde ela dorme havia como se tivesse um buraco, como se uma pessoa ficasse lá por muito e muito tempo em cima daquele colchão. E em seguida ela vai para o quarto do Norman e lá ela percebe que é cheio de brinquedos, bonecos, ursinhos de pelúcia, tudo infantilizado, como se uma criança vivera ali. E o Sam pressiona muito o Norman, achando que ele está com o dinheiro e havia sumido com a Marion. Mas o Norman pergunta onde está a Lila. E como você conseguiu? Onde está a moça que veio com você? E percebe que ela deve ter ido lá na sua casa. Então ele ataca o Sam e sobe lá para a casa velha. A Lila consegue ver o Norman vindo. Então ela se esconde em uma escada que dá acesso ao porão. E ela fica meio intrigada o que tem naquele porão. E quando ela abre a porta, ela vê uma senhora lá sentada. Ela vai indo até aquela senhora e quando ela vai conversar com ela... Senhora Bates? Era uma múmia empalhada. Sim, a mãe do Norman. Quando de repente entra o assassino lá no porão. Era o Norman com uma peruca. Quando ele vai atacar a Lila, o Sam consegue salvá-la. Ao
há uma briga ali e eles conseguem conter o Norman. Então a polícia é chamada, o velho xerife estava lá e conta que o Norman não queria falar com ninguém, nem com ele. Para descobrir as respostas, só o psiquiatra. Nem eu consegui nada e ele me conhece. O psiquiatra volta e conta que o Norman não existe mais. Eu ouvi a história toda, mas não do Norman. Ouvi da mãe dele. Agora ele assumiu a identidade da mãe. Ou seja, quando seu pai morreu, a mãe dele havia conhecido uma outra pessoa, o que despertara a fúria de Norman. E um dos motivos era que a sua mãe era muito possessiva. Fazia ele acreditar que só existiam eles no mundo. Então o que o Norman fez... Então ela achou um homem. E parecia ao Norman que ela o abandonou por ele. Isso o levou à loucura total e ele matou os dois. Mas a sua dupla personalidade fez ele roubar o cadáver dela e preservá-lo em sua casa. Ele tinha que apagar o crime, pelo menos na sua mente. Ele roubou o cadáver dela e um caixão vazio foi enterrado. E conforme o tempo passava, ele ia ficando mais louco e fora da realidade. E quando a identidade da mãe entrava na sua memória, ele colocava uma peruca velha e agia como se fosse ela. Às vezes ele podia ser as duas personalidades, manter até conversas. Outras vezes a mãe assumia o controle. Mas quando a Marion chegou no motel, ele havia se apaixonado por ela. Ele a queria. Isso detonou a mãe ciumenta. E a mãe matou a garota. Então ela acabara assassinando a mulher que ele havia gostado. E para proteger a sua mãe, ele acabara sumindo com os corpos. E quando prenderam ele, a identidade da mãe assumiu totalmente o corpo dele. Norman Bates não existe mais. Ele só existia pela metade, agora a outra metade assumiu. Ou seja, o Norman estava morto. E já no final do filme, nós vemos o Norman, ou a sua mãe, falando que era muito triste, mas ela tinha que denunciar o Norman pelos assassinatos, que ela não havia feito nada, que ela só ficava sentadinha quieta lá na casa. É triste uma mãe ter que dizer palavras que condenam seu filho. Ele pretendia dizer que eu matei aquelas garotas e o homem. Como se eu pudesse fazer algo além de sentar aqui e olhar. Em seguida, a polícia localiza os carros lá no pântano. Desde já eu agradeço a você que me acompanhou até agora. Se não for inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Se gostou e quiser deixar um like, ficarei muito feliz. E até o próximo vídeo. Tchau, amigos!